O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda dia e noite, a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isto acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: com quem mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se em suas sombras. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles poderiam compreender. Só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus explicava o reino de Deus. E a explicação é o seguinte: Ele é o rei. O reino de Deus é uma pessoa. É Jesus. É Jesus. Jesus tem que reinar. Venha a nós o vosso reino, Deus Pai. E o reino é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas não podem receber o reino de Deus por causa do pecado. Por causa do pecado estão separados de Deus. E o demônio já entra com o orgulho, soberba, com avareza, materialismo. O mais importante é ter dinheiro, fama, impureza, como Davi. É o caso de impureza, pecado de Davi, de adultério, e também de mandar matar o marido da mulher. Pecado é um problema. O pecado de não amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. Palavra, o pecado de a língua, falar, mentir, xingar, de ficar longe de Deus, de não frequentar a igreja. E a pessoa fica com anemia espiritual e Deus não reina. Tem que amar, ajudar, honrar, ajudar papai e mamãe. Não pode matar. As pessoas matam danéis que estão no ventre. Não pecar contra a castidade, como Davi fez. Não, Deus não está reinando. É a impureza que está reinando. Não furtar. E com facilidade as pessoas estão roubando, tirando coisas das outras pessoas. E não falar mal das outras pessoas, falso testemunho. Jesus é o Salvador. Ele vem para perdoar todos os pecados, mas as pessoas precisam viver seu batismo quando foi entregue a Deus, fazer a confissão humilde para sair do pecado,
estão com anemia espiritual longe de Deus. Nós temos um Salvador que se chama Jesus, que tira o mal. E tirando o mal, pode entrar o Rei do universo que se chama Jesus Cristo. Confessar seus pecados e ter uma purificação interior da pessoa, porque Jesus é nosso Salvador. Ele pode reinar sobre os nossos pecados. E Ele é o Cristo, Ele é ungido, Ele é o cheio do Espírito Santo. Ele que dá o Espírito Santo. É muito importante uma força espiritual, o divino Espírito Santo, agindo em cada um de nós, e daí vem a nós o vosso reino, por causa da ação do Espírito Santo. Não é isso? Ficaram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E foi fundada a nossa igreja através da presença forte. Nós temos o sacramento de crisma, confirmação, para ter uma presença mais forte do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Os sacerdotes são ungidos. O Espírito Santo tem que estar agindo, movendo os sacerdotes. E as pessoas têm que passar a ser servos de Deus, pessoas para as outras pessoas. Pessoas são iluminadas por Deus. Sim, purificados do mal, iluminados por Deus. Aí sim, no Evangelho de hoje, Jesus fala sobre as árvores, como que existe uma lei. Então, lança uma semente, coloca na terra e começa a crer, no fim você tem espigas. Ou, realmente, como um grão de mostarda, um grão muito pequenininho possa ser uma grande árvore. É a natureza que faz isso, é o processo. Mas imagine Jesus Cristo entrando no coração da pessoa, o Espírito Santo agindo, movendo a pessoa, e a pessoa consegue se purificar, e é iluminado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo é meu Senhor. É Jesus. O reino de Deus é Cristo Rei. Sim. Quem é Cristo? Ele é o Senhor. Quer dizer que é o centro, o dono, o mais importante, o nosso tesouro, nossa pérola preciosa, é Ele. E acontece que nós recebemos o próprio Senhor Jesus Cristo na Santa Comunhão, na Eucaristia. Falamos, Jesus, por favor, reina, pode reinar sobre todas as áreas de toda a minha vida, por favor, Jesus. Imagine a beleza, o sacramento da Eucaristia, e que Deus permanece conosco. E como é importante no matrimônio, o sacramento de matrimônio, que o reino, que o rei esteja nele e nela. Aí sim, o que Deus uniu, Deus une, através da presença amorosa de Jesus Cristo. Ninguém pode separar, porque chega até uma aliança do casal, entre o casal, mas do casal com Deus. Que diferença que é isto? Uma vida cristocêntrica. Comunidades são formadas, famílias unidas por causa da presença de Cristo Rei. Cristo Rei, reinando em todos os membros da família. O Pai nos ama. O Pai quer passar toda a eternidade com cada um de nós. É por isso que Ele mandou Jesus. E para a presença de Deus,
continuasse, na véspera da sua morte, ele instituiu a Eucaristia para Jesus, que morreu no próximo dia, que ele continuasse conosco. Que maravilha! Então, disse aqui que quando estavam sozinhos com os discípulos, Jesus explicava tudo para eles. Discípulos, Jesus disse, é o reino de Deus, eu sou rei. Eu sou o rei. Entrega-se a mim. Seja fiel a mim. Eu vou tomar conta de você, porque eu vou permanecer, vou agir através de cada um de vocês. E assim, com a presença de Jesus, nós lutamos contra os pecados capitais. Os pecados capitais é orgulho, avareza, inveja, ira, impureza, gula, preguiça. Nós temos que lutar contra isso, porque o demônio quer a nossa queda e a nossa separação de Deus. E o demônio vai dizer, também não precisa obedecer os mandamentos, não. Não precisa exagerar e amar Deus de todo o seu coração. Ou pode usar a sua língua como você quiser, falar o que você quiser. Não precisa ir na igreja, você reza sozinho, entendeu? As tentações do demônio para ir contra as virtudes e contra os contra os mandamentos. Louvado seja Deus pelos sacramentos. Batismo, nós pertencemos a Deus. Confissão, voltamos a frequentar a Deus. Ficamos enfermos, temos o sacramento dos enfermos. Todos nós precisamos ser ungidos. Graça, a bênção de Pentecostes, o Espírito Santo agindo em nós. E como nós temos que realmente correr atrás da Eucaristia, presença amorosa de Jesus. Imagine como que uma semente trabalha na terra e produz espigas. Como que Jesus em nós vai trabalhar para produzir bons frutos. E as famílias precisam ser eucarísticas. Daí o sacramento de matrimônio passa a ter um sentido pleno por causa de Cristo Rei. Cristo reinando nas famílias. Venha nosso vosso reino, Senhor. Seja feita vossa vontade, Senhor.